A paz do Senhor, servos e servas de Deus. Seja bem-vindo ao canal e reflita comigo na palavra do Senhor mais uma vez. Na terceira epístola, escrita pelo apóstolo João, ele faz referência a três indivíduos: a Gaio, a Diótrefes e a Demétrio. Ele faz um contraste entre eles. E uma coisa que chama a atenção, um detalhe que nos chama a atenção, é exatamente a referência que o apóstolo João faz a Gaio, considerando que Gaio era um homem de alma saudável. E o apóstolo João faz votos pela saúde dele, pela saúde física, assim como espiritualmente ele estava bem. A saúde é uma das maiores preocupações do ser humano, daqueles que querem viver mais, daqueles que querem uma qualidade de vida melhor. Essas pessoas, elas se preocupam com a sua saúde, com essa condição de bem-estar físico, psicológico, emocional, e muitos empreendem esforços constantes para terem essa saúde que cada um deseja e precisa para ir e vir, para trabalhar, para viver bem. Quando pensamos em saúde, quando refletimos em saúde, nós somos obrigados a refletir sobre quais as razões para realmente termos saúde, quais as condições. Nós sabemos que a qualidade da nossa vida, a qualidade da nossa saúde, dependerá muito da condição do nosso sistema imunológico. Quanto melhor estiver o nosso sistema imunológico, melhor estará a nossa saúde. E se a gente precisa se preocupar em cuidar da nossa imunidade para nos protegermos de vírus, de bactérias, de outros micro-organismos que causam doenças, da mesma forma também precisamos nos preocupar com a nossa imunidade espiritual, com o nosso sistema imunológico espiritual, porque precisamos de saúde espiritual. E saúde espiritual é condicionada por certos fatores, por certas atitudes da nossa parte, assim como também a nossa saúde física, psicológica e emocional. Estar doente espiritualmente não é algo que deveríamos nos conformar com isso. Existem estratégias para nos protegermos, existem condições para termos saúde espiritual. Hoje em dia, devido a essa pandemia que tem se alastrado pelo mundo, muitas pessoas têm corrido de um lado para o outro e muitas têm se esforçado para cuidar da sua imunidade, porque um assassino invisível tem feito muitas vítimas, e as principais vítimas são aqueles que estão com o sistema imunitário mais defasado, mais deficiente. Muitas pessoas estão procurando se alimentar melhor, fazer exercícios, levar sol e várias outras atitudes que podem condicionar melhor a imunidade de cada pessoa. Mas espiritualmente, muitos nestes últimos dias têm relaxado
nos cuidados necessários à imunidade espiritual. Existem muitos assassinos invisíveis da nossa vida espiritual. E não existe dimensão mais importante da vida do que a dimensão espiritual, a nossa relação com Deus, a nossa vida interior, a nossa vida com Deus, a nossa vida para Deus. Ela precisa ser saudável. E para isso é necessário cuidarmos da nossa imunidade espiritual. É necessário nos protegermos dos assassinos invisíveis da nossa vida espiritual. O vírus da inveja, dos pecadores. Salomão fala disso, que não devemos ter inveja dos pecadores. Quantos hoje estão balançando em suas estruturas espirituais, olhando para as pessoas que entendem liberdade como o direito de fazer o que querem, e muitos dentro das nossas igrejas, e conhecendo o caminho da justiça, olham para essas pessoas espiritualmente enfermas, espiritualmente desorientadas, e muitos cristãos professos invejam o estilo de vida, as atitudes, a maneira como essas pessoas estão vivendo. Muita gente tem morrido espiritualmente por causa dessa inveja embutida daqueles que precisam conhecer a Deus. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos visto durante esta pandemia muitos piorarem espiritualmente, se enfermarem espiritualmente, perderem a sensibilidade, se tornarem profundamente adormecidos, relapsos e enfermos na vida interior. Este é um dos assassinos invisíveis. E precisamos cuidar da nossa imunidade espiritual para não sermos vitimados por este desejo interior que mata a vida espiritual, que mata a relação com Deus, que é invejarmos os pecadores em vez de invejarmos os santos. Em segundo lugar, um outro assassino invisível da vida espiritual, além da inveja dos pecadores, existe também um outro assassino, o assassino da distração com trivialidades. Nunca houve tantos cristãos distraídos com trivialidades, nunca houve tanta perda de tempo, nunca houve tanta idolatria como nos dias em que nós estamos vivendo. Milhares de nós que vivemos nesse período turbulento, temos visto o esfriamento se tornar uma enfermidade espiritual generalizada em nossas igrejas e de vez em quando em nossas próprias vidas. O excesso de distração com trivialidades, a perda de tempo com um estilo de vida, a má mordomia, a má administração do tempo e das oportunidades tem comprometido a espiritualidade, a vida devocional de muitos de nós nesse tempo. E muitos têm morrido espiritualmente por causa desse assassino invisível, que é a distração com coisas triviais, a perda de tempo deliberada, a má administração do tempo, a irresponsabilidade espiritual na mordomia daquilo que Deus nos confiou para administrar com discernimento e com sabedoria. Isso tem contribuído para esfriar, para arrefecer resoluções piedosas, anelos interiores de vida com Deus. Em muitos corações, estamos vivendo um tempo difícil, espiritualmente desafiador, é porque esta epidemia de relaxamento, essa epidemia terrível de esfriamento espiritual, tem verdadeiramente intimidado e desafiado
os homens e mulheres mais piedosos. Um terceiro assassino invisível, e desse também precisamos nos proteger. Um dos piores, Bevere chama de isca de Satanás, que é exatamente o assassino invisível da ofensa. Todos nós estamos sujeitos a ofendermos uns aos outros em nossas interações, em nossos relacionamentos. E nesse tempo de tantas polarizações, de tantas discussões acirradas, de tantos conflitos ideológicos, de tantas barroadas em nossas interações sociais, nesse tempo de tanta ruptura de relacionamentos, é muito comum a ofensa, a mágoa, o ressentimento se entrincheirar dentro de nós de tal maneira que sejamos assassinados espiritualmente de dentro para fora. Por isso que Bevere chama a ofensa de isca de Satanás. Para nós fazermos a obra de Deus e sermos pessoas espirituais, nós precisamos estar com saúde interior. E corações amargurados, corações cheios de ira, almas doentes e enfermas pelos ressentimentos, pelas mágoas guardadas, às vezes anos e anos. Isso impossibilita o nosso desenvolvimento espiritual e isso impossibilita a santidade a santificação dos sacrifícios que nós oferecemos para Deus. João elogia Gaio, porque a alma de Gaio ia bem. Gaio tinha saúde interior. Não era enfermo na alma como Diótrefes, mas era um exemplo para os irmãos, assim como também Demétrio, que a própria verdade dava testemunho deles. A maior prova da espiritualidade na vida de uma pessoa é exatamente o amor demonstrado por Deus e demonstrado pelo seu semelhante. E nós só podemos viver assim, amando a Deus e amando o próximo, se tivermos saúde em nossa alma, saúde em nosso coração, saúde em nossas emoções, saúde em nossos pensamentos. E para sermos almas saudáveis como Gaio, precisamos cuidar da nossa imunidade espiritual. Precisamos nos proteger desses vírus e de muitos outros que podem destruir a nossa vida espiritual, comprometer a nossa conexão com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo da verdade. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. E que nossos olhos estejam fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que andemos altaneiramente no caminho da justiça e que o grande desejo do nosso coração seja o mesmo desejo que ardia no peito dos puritanos, o desejo de vivermos para a glória de Deus. Tenhamos saúde e, se nos sentirmos enfermos, busquemos com urgência desesperadora o Deus Todo-Poderoso, que é médico do nosso corpo, mas também médico da nossa alma. Deus o abençoe e ilumine os olhos do seu entendimento para viver para a glória de Deus. Tenha saúde em Cristo Jesus, o médico amado. Em nome de Jesus.